O livro Vença, uma administração feliz e simplificada nas empresas, está há 5 anos entre os mais vendidos do Brasil em negócios. E sobre isso eu vou falar com o seu autor, Alexandre Damo de Bem. Alexandre, primeiramente agradecimentos pela sua participação aqui na Jovem Pan News Litoral. Como manter por tanto tempo um livro na lista dos mais vendidos do Brasil na área de negócios? Muito bom dia, Alexandre. É um prazer tê-lo conosco novamente. Bom dia, mestre Sandro. Muita coisa aprendi contigo, agradeço. Tá? Aumentou a responsabilidade agora, depois de toda essa apresentação, mas é verdade, começou... Tu foi meu instrutor aí sobre comentários, a partir dos comentários veio a ideia do livro. O livro é persistência mesmo, entendeu? É uma soma de teimosia com estratégia. Foi o que a gente começou em 2020, o livro foi lançado no estouro ali da pandemia, era para março, saiu em junho. Então, tu podia estar reclamando disso, poxa, foi né? Lancei no período errado e tal. O contrário, as pessoas estavam com mais tempo para leitura, ele começou a crescer, e aí nós começamos a fazer um trabalho no corporativo, tá? E usando as mesmas estratégias da DB Informática do passado, né? Então, o suprimento de informática praticamente terminou o mercado. Nós temos uma parceria quase de 30 anos com a rádio, né? E, ao mesmo tempo, o suprimento foi terminando. O celular foi tomando conta, nós tivemos a dignidade com tudo pago, tudo certinho, encerrar. Aí eu disse, eu quero coisas ativas, mas que mude um pouco essa ideia de o empresário sempre, né, buscando dinheiro. Então passei um resumão do que é uma ideia empresarial na prática, que é o Vença. Peguei frases de pessoas maravilhosas, porque eu não sei trabalhar sozinho. Então essas frases aí, tem Sandro Sauer aí dentro, Paulo Notari, tem o Tuti, tem o próprio Lucas Filho. Então eu fui trazendo gente de todos os veículos possíveis, né, que essa ideia democrática, e ao mesmo tempo é uma ideia de vida de cada um. Essa soma que fez um produto, assim, um livro bom de leitura. Tá? Eu fiquei emocionado essa semana. O Nelson Tanuri um dos tubarões da Bolsa de Valores, é um dos maiores acionistas da Braskem, tá? A Braskem tem faturamento anual de 60, 80 bilhões. Eu não sabia que os números eram tão altos, fui pesquisar depois, que ele mandou sábado de noite uma mensagem agradecendo o livro, que tinha gostado muito do que leu, tá? E que tinha ficado honrado com a dedicatória, tudo. Aí tu imagina uma pessoa, né? Eu não estou olhando o patrimônio do leitor, mas o que ele já conquistou, e ele gostou muito do conteúdo do livro. Essa mensagem cheguei a imprimir e guardei. Então tem pessoas de todos os tipos, pessoas lendo, por exemplo, uma esposa, desculpa se eu estou alongando, Sandro, mas eu fico tão animado com isso, uma esposa lendo para um marido que tinha feito um transplante de rim em Salvador, lendo o Vença para ele, tá? Que era uma maneira de união enquanto estava no hospital, porque no hospital, sabe, fica dias ali praticamente parado, aguardando a melhora, né, do ser humano. Então o Vença estava ali também. Então são coisas assim que alegram o escritor, e eu sei que alegram todos que estão ali dentro. Eu tenho mais de 150 parceiros dentro do livro com frases de vida, como é o teu caso e de tantos outros amigos. Muito bem. Agora, Alexandre, nós sabemos que comercializar livro não é uma coisa fácil, né? O brasileiro não tem o hábito de ir todo dia, ou toda semana, ou todo mês na livraria comprar um livro. Qual foi a técnica utilizada por você, e qual é a técnica que você utiliza para a comercialização desta obra? Primeiro, tu tem que entender o cenário, tá? Foi o que humildemente eu fiz, como eu sempre fiz no varejo, tá? E não é nenhum talento isso. Sem um norte, tu não consegue fazer nada. O que eu fiz? Como é que é o mercado do livro? Os números do CBL, Associação do Livro Brasileiro, tal, diz assim: o Brasil tem aproximadamente 220 milhões de brasileiros. Então o ouvinte vai conseguir entender: 220 milhões.
120 milhões nos últimos 3 anos não compraram nada, não leram nenhum livro, não pediram emprestado, nada, não leram livros, tá? Leram outras coisas. Então, eu tenho mais da metade da população que não bota a mão no livro. Opa, esse mercado também me interessa. E 100 milhões leem, em média, 4,8 livros, tá? Em média. Então, eu vou dizer, vou trabalhar os dois mercados. O que é mais fácil, que é quem lê e quem não lê. Livraria é o processo tradicional. Eu disse, eu não posso abrir mão da livraria, mas eu não posso depender só da livraria. Então, foi a primeira estratégia. Eu primeiro boto o livro nas livrarias, 2020 e 2021 foram anos de trabalhar o livro no ponto de venda. Mas, para teres uma ideia, Sandro, a maior livraria hoje do Brasil, em volume de livros, é a Martins Fontes, na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Ela tem 250 mil títulos diferentes dentro da livraria. Aí tu imagina, o Vença está lá desde 2021, tá? Mas está o Vença e mais 249.999 livros. A disputa é muito grande. E esse processo da livraria é um processo a primeira livraria brasileira lançada no Rio de Janeiro já completou, que não existe mais, é claro, mas ela teria hoje 171 anos. Então é uma tática de vendas que já tem 171 anos. Eu disse, eu vou fazer diferente. Um livro de negócios, ele tem que chegar em quem decide sobre negócios no Brasil, tá? Então aí, por isso que o livro viajou. O velho da Havan me ligou 7 da manhã numa segunda-feira, tá? Eu desconfiei, disse, 48, oi, tudo bem, aqui é o velho da Havan, muito obrigado pelo seu livro, eu vou ler nesse final de semana, tal, quando eu for pro sítio. Tá, isso é pegadinha. Ele disse, não, sou eu mesmo. Aí ele disse, só um pouquinho que eu estou embarcando para inaugurar uma loja em Goiânia e vou passar para a minha secretária executiva. E ela eu disse, não, por favor, me manda um e-mail que eu quero comprovação, eu não acredito que ele tenha ligado. Então, esse tipo de coisa, eu disse, vai chegar nesse empresário, e esse empresário vai fazer o livro chegar na sua equipe, que é o que aconteceu. Basicamente é isso. Eu faço a divulgação nas empresas, no corporativo, e aí isso circula, tá? Não é só empresa como a Havan. Eu peguei o exemplo da Havan, a CVC comprou, a viúva do Abílio Diniz mandou um texto tão lindo, eu guardo, é algo particular, né, do livro e das leituras que eu tinha feito dos 2 livros. O Abílio Diniz tem 2 livros maravilhosos, e num dos livros ela tem a foto dos 2 filhos, ele com os 2 filhos. Tá? E eu tinha guardado isso, inclusive, no celular, e a pessoa se emociona com isso. E ela tem um projeto maravilhoso, que é do Fome Zero e outras ONGs. Então, é isso, o livro tem que chegar nessas pessoas brasileiras que mudam, fazem a diferença. Muito bem. Agora, Alexandre, você tem incentivado muito o hábito da leitura, seja em suas postagens nas redes sociais, nos eventos que você participa. Qual é a importância, na sua ótica, da leitura para o brasileiro, uma vez que não somos leitores contumazes, mas que com certeza a leitura faz diferença na vida das pessoas? Faz, eu vou fazer de maneira matemática, é muito mais importante, na minha visão, do que teorias da leitura, desenvolvimento. O negócio é o seguinte, quem lê, eu te garanto que estão nos melhores cargos hoje, aí no litoral, lá na Avenida Faria Lima, entendeu? Quem não lê tem mais dificuldade de chegar lá. Por quê? Porque nós temos hoje um TikTok, tu viu, a própria rádio se rendeu, no bom sentido, às redes sociais, não tem saída, né? Tu não vive sem o Instagram hoje, como não vivia sem o Facebook, mas o Facebook ainda é útil. O YouTube é a maior televisão do mundo hoje, né? Não tem nem comparação com as redes. O que nós temos com isso? Isso te absorve tanto e está te dando informações, pedacinhos, é uma discussão longa, mas não tem a profundidade do livro. Só que o livro não precisa ser chato para te dar conteúdo, que é o que nós fizemos. Então, por quê? Esse ensinamento de ter tido os comentários aí no litoral me ajudou muito para fazer um texto de movimento, ou seja, o texto começa e termina em uma página. Isso foi muito importante para a pessoa absorver, tá? Eu não posso pegar 50 páginas para te mostrar uma ideia de como fazer para cuidar do teu CPF. Eu tenho que dar um tapa. Pá, a mensagem é essa. Ok, entendi.
Como é que eu, né? Porque o meu CPF depois, no resto da vida, aquilo vai me causar problemas, porque eu emprestei o nome para o meu cunhado. Aqueles rolos para um colega de trabalho, aqueles rolos que qualquer empresa hoje tem, e que isso eu passei porque eu vivi na empresa, eu via colegas tendo atritos dentro da DB Informática, porque emprestavam o nome para fazer compras, aquelas coisas. Então isso eu transmiti dentro do livro numa página. Aí quem lê assimila. É isso. Então nós fizemos uma leitura fácil, e isso está mostrando que quem lê no Brasil, os 100 milhões que leem contra os 120 milhões que não leem, esses 100 milhões estão botando mais dinheiro no bolso, mais dinheiro em casa, estão botando escolas boas para os filhos. Pensem nisso. Então, a grana sempre faz. O bolso vota, né? O bolso decide muita coisa. Então, quem lê ganha mais dinheiro. Simples. Muito bem. Agora, você tem ideias de lançar outra edição, outro livro, outra obra? Sandro, você sempre faz aquelas perguntas que me deixam... Eu pensei em pulverizar. Eu admiro gente... Pode ver que a Feira do Livro vai ter a Marta Medeiros como patrona, né? Sim. Então, como madrinha, eu admiro todo o trabalho da Marta, acompanho. Ela tem hoje 30 e poucos livros, sempre uma venda constante. Ela conseguiu... Isso tem quase 40 anos de carreira literária. Como o tio aqui entrou muito tarde, quer dizer, eu comecei aos 57, 58 anos com o primeiro livro. Eu pensei em uma maneira diferente. Dá para fazer assim, ter muitos livros de 1000 livrinhos no bom sentido, tu faz 1000 livros, atinge um público, faz 1000 livros de um novo livro, mais 1000, mais 1000. Então eu decidi fazer muito do mesmo, que é uma ideia do varejo, tem funcionado sempre, quer dizer, a economia de escala, tu compra muito de um produto e vende, é o que eu fiz com o livro. Então eu já fiz 20 mil livros, uma tiragem no Brasil é de 100 a 200 livros, tá? Eu já fiz 20 mil livros e eu não tenho 6 mil livros, para ter uma ideia como já girou, quer dizer, eu já botei quase 15 mil livros no mercado brasileiro. Meu projeto agora, primeiro semestre de 26, é fazer mais 20 mil livros, aí nós teremos 40 mil livros. Então o meu sonho é chegar perto do Gustavo Cerbasi, que ele escreveu, muita gente leu ou conheceu o livro pelo menos, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ele vendeu 1 milhão de livros, continuou trabalhando o livro, aí ele chegou a 2 milhões de livros e há cálculos que já tem 3 milhões de livros do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É uma sugestão de leitura, é bem fácil, o casal realmente acaba economizando depois, criando um patrimônio, é uma boa ideia, se tiver boa vontade na leitura do livro, tá? Então, a minha ideia do Vença é a mesma coisa, tá? Humildemente eu estou pegando os campeões de vendas do Brasil e fazendo a estratégia, o mesmo livro sempre, porque aí a multiplicação fica mais fácil, quem já leu passa adiante. Porque tu lançando o Vença 2, por exemplo, é um novo livro, tu começa tudo de novo, tu já leu esse? Não li, eu li o primeiro. Então tu tem que fazer a pessoa, o público, ler de novo o segundo. Então eu estou fazendo o poder da multiplicação, é uma ideia bem de varejo mesmo, atacarejo, como é a moda hoje, né? Eu vi que está muito forte ainda no litoral o atacarejo, é a ideia do atacarejo, muito do mesmo. Tá? Então nós teremos muito livro Vença na mão do povo ainda, o Vença 1 e talvez o único. Ok, muito bem. Agora, Alexandre, você tem participado de eventos literários por todo este país, seja em Porto Alegre, seja em São Paulo e outras cidades brasileiras. Como é que você analisa este tipo de atividade? Como ela tem sido para você conhecer novos autores, conhecer empreendedores do ramo literário? Muito. É importante, eu gostaria demais, como qualquer pessoa, gostaria de frequentar mais quem escreve, quero conhecer outros escritores de outros lugares, né? Então a Feira do Livro eu fiz 3 sessões de autógrafos em 4 anos, que a cada edição, nova edição, tem um novo código, então tu pode fazer. Então a Feira do Livro é uma escola, eu fui praticamente dia sim, dia não, naqueles 15 dias da Feira do Livro aqui. É importante, então você que está ouvindo, pega a família, vem no sábado, vem no domingo, a feira não, agora final de setembro, início de outubro, a Feira do Livro vai estar muito boa, vai ser uma ótima edição. O editor
da editora AGE, que é a nossa editora, é o presidente da Feira do Livro, o Max Ledur, tá? Então eu já convido em nome do presidente da Feira do Livro, que é um amigão, que participe da próxima, vale a pena. Mas a ida também à Bienal, eu já fui 2 vezes sessões de autógrafos na Bienal, queria ter ido na Flip, essa que teve no Rio, realmente não conciliou. Essa troca de experiências, a última Bienal de São Paulo, por exemplo, eu consegui conversar mais de 5 minutos com o Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai. É o maior vendedor de livros no Brasil 2023, 2024, e já está garantido como o maior vendedor de livros no Brasil em 2025. Café com Deus Pai, que é muito forte no YouTube, onde tudo começou. Ele fala ali 2 minutos diários, nem todo mundo é obrigado a conhecer, né? Então Café com Deus Pai virou uma mania, e ele tem esse momento de fé, de calma, não buscando uma religião específica, mas, né, tranquilizar as pessoas, e isso está dentro do livro. O livro é um campeão de vendas. Inclusive eu faço sorteios, quem quiser acessar, alexandre.db no Instagram, tem sempre um sorteio de 10 kits. O kit tem o livro Vença, o meu livro, claro, junto com esse campeão de vendas, que é o Café com Deus Pai. Então esse Júnior me deu boas ideias em 5 minutos de conversa na Bienal. Eu nunca conseguiria conversar com ele. Inclusive já fui em Itajaí conhecer a editora, a estrutura, que eles são de Itajaí, Santa Catarina. Tá? Mas claro que ele não estava lá, estava viajando, porque é um homem que, né, tá expandindo a sua igreja, e é uma pessoa que eu aprendi bastante e continuei com essa ideia de muito do Vença, muito do mesmo livro, tá? E ele ajudou nesse pensamento. Muito bem. Agora você falou em sorteio, essa é uma marca registrada. Eu me recordo quando existia a DB Informática, aqui na Rádio Jovem Pan News e na Jovem Pan, fazíamos sorteios de equipamentos que eram oportunizados pela DB Informática. E agora você tem os sorteios dos livros. E esta semana você teve resultados e está brindando aí algumas pessoas com os livros, não é mesmo? É verdade, Sandro. Ontem fiz o sorteio de 11 kits, tá? Esse livro Vença, mais o livro Café com Deus Pai, de graça, frete de graça. Então 11 brasileiros vão receber o livro. Inclusive estão fazendo as caixas, tudo agora. Hoje o correio já passa aqui, já semana que vem está todo mundo com o kit na mão. Nós tivemos nesse 1.900 participantes, no anterior 4.400. Então o ouvinte que tem negócio, empresa, é profissional liberal, fica a ideia, e depois eu vou dar uma dica mais quente ainda. Então eu fiz esse kit do livro. O Café com Deus Pai é muito desejado no Brasil, é o que mais vende. Então as pessoas ficam numa torcida. Eu já tive mais de 9.600 participantes num sorteio, tá? E com 3, 4 kits. Agora eu consegui alguns patrocínios pequenos e a gente está conseguindo botar 11 kits com os livros. E as pessoas, é impressionante o que depois que termina o sorteio é o momento de maior tristeza, porque eu fico respondendo de forma carinhosa para as pessoas: pô, eu estou aqui em Salvador, já é a 5ª vez que eu participo e não ganho. Eu sei, não adianta, né? Tem 2.000 participantes, 4.400 participantes, eu consegui dinheiro para 10 kits. O livro Café com Deus Pai custa R$120 nas livrarias. Eu compro na livraria como qualquer cidadão comum, então eu compro para botar no sorteio, para presentear as pessoas. Eu não ganho nem audiência com isso, tá? É realmente para criar aquela empatia, o Vença com um grande livro e as pessoas participando, tá? Funciona muito bem. E agora eu vou te passar uma dica que a DB Informática fez. O maior sorteio de sucesso que a DB fez, nós compramos 10 camisetas do Grêmio, 10 camisetas do Inter, tinha apoio do Norton Antivírus na época, então eles deram uma verba. Nós compramos 10 camisetas, deixamos uma camiseta de cada, é Grenal, né? Tu não pode deixar só do Grêmio, só do Inter. Deixamos em cada loja. Então tu ia na Malcom, tinha uma camiseta do Grêmio e do Inter do lado, uma da outra. O que é isso? Um sorteio completamente de graça. Só deixa aqui nome, Sandro Sauer, e o teu e-mail. Sandro, @ Impressionante o número de cadastro que nós conseguimos, tá? Eu posso contar isso para vocês porque eu já utilizei e deu muito resultado. Quem quiser fazer esse tipo de coisa, quem tem loja, eu tenho uma pet shop,
sei lá, se tu quer adequar algum produto que todo mundo quer comprar, mas não compra na pet shop porque é caro, vamos lá, uma caminha para o seu cachorro que custa R$300, 200, eu não sei os preços direito, mas bota uma dessa para o sorteio por mês, entendeu? E se tu conversar com o fornecedor vai te mandar, eu quero fazer um sorteio aqui na minha pet, aqui em Bé. Cara, pode ter certeza que o fornecedor vai te dar a caminha essa, entendeu? Dá para ser criativo. Nós conseguimos 10 camisetas do Grêmio e 10 do Inter e deixamos nas lojas. Foi um sucesso absurdo, assim, 4, 5 mil clientes participando de cada sorteio. E não sorteamos tudo de uma vez. Cada semana sorteava um kit. O cara, eu sou gremista, camisa do Grêmio, sou colorado, camisa do Inter. Então, funcionou muito. Quem quiser fazer isso, pode fazer que dá resultado. Agora, quando é que tem novo sorteio, se haverá? Haverá agora. Nós vamos fazer no dia 16 de setembro, vai entrar hoje o cardzinho no Instagram. No dia 16 de setembro, 12 kits. Então, concorre a 12 kits que tem o livro Vença e o livro Café com Deus Pai. Isso funciona, ele não paga nada, nem frete, nada, a gente se tranquiliza, porque as pessoas, mas eu vou pagar frete, vem, né? Para minha cidade aí vai custar 20, 30 reais, deixa que eu pago. Essa faz parte da estratégia. O livro ele tem um valor mais baixo de frete. Nós temos que agradecer José Sarney, que ele criou na época, e tinha o Marimbondos de Fogo, lembra que ele lançou um livro, eu não me lembro se isso é final de 80, quando ele era presidente naquela época, tem a mão dele, eu não sei se só dele, da lei que o livro e a revista, eles têm um frete muito diferenciado. É isso que viabilizou mandar o livro. No tempo de DB Informática, tu mandava um mouse, por exemplo, Ceará, o frete custava 2 vezes mais que o mouse, então inviabilizava. Mas o livro não, o frete é realmente muito barato para quem manda só livro, né? Livro ou revistas. Revistas caíram tanto, mas livro ainda funciona muito. É isso que mantém o livro com a facilidade de vender no Brasil inteiro. Muito bem. Para participar, como é que se faz, Alexandre? Só entra no Instagram, @alexandre.debem. O Debem é com M. Sim. Então, tudo junto. Alexandre.debem. O Instagram é a rede que tem maior concentração ali de usuários hoje. E totalmente graça. E vai botando ali, o que faz? Indica uma pessoa. Então, curte o Instagram. O processo é muito simples, porque tem muita coisa confusa. O nosso são 2 passos. Tu curte a página e depois tu vai ali e indica alguém. Vou indicar o Sandro, @SandroSauer. Pronto. Aí eu quero ter mais chances. Aí eu indico @Lucas Filho, @Jorge, entendeu? Eu vou amigo, amiga. Então, aí tu tem 20 participações, 30, aumenta a tua chance no sorteio. Muito bem. Agora, para encaminharmos o final de nossa entrevista, Alexandre Debem, você é uma pessoa que tem um conhecimento da economia do país bastante interessante. Com a sua empresa, você viveu vários momentos econômicos, passou por muitos planos, enfim. E você tem percorrido esse país, e eu vejo as suas postagens, você conversa com muitos empresários de todos os tipos, de todos os tamanhos. Como é que você analisa a economia brasileira neste momento que nós estamos vivendo, Alexandre? Sandro Sauer, uma pergunta que aí na Jovem Pan, que eu acompanho demais as opiniões, está todo mundo na dúvida. Eu vou dar... A tua pergunta foi tão boa que eu vou te dizer em 2 partes. O passado, tá? Nós tivemos coisa pior. O do Collor, quando ele deixou todo mundo com 50 pratas, nós temos muitos ouvintes que não passaram por essa época, né? Isso era 89, alguma coisa, 90, não lembro. 90... 2000, nossa senhora, tem 35 anos já isso. Então, quem tem 35, 40 anos não viveu isso, era criancinha ou estava recém-nascido, tá? Todo mundo tinha 50 reais. Conta assim, na tua carteira tu tem 50 reais, no banco não tem mais nada, tu tirou os 50 reais. E deu. Mas eu tenho cirurgia, tenho que pagar o carro, tudo isso, deu. Tá todo mundo com 50 pila. Zélia Cardoso de Mello. Então isso é muito mais grave do que essas quedas hoje, ontem que nós tivemos na Bolsa de Valores, tá? Isso dá para... Então já teve coisa pior, tá? Para quem administra empresas ou administra o seu dinheiro no bolso. Simples.
Aí eu volto um pouquinho mais no passado. Os nossos pais, o meu, do Sandro, eles trabalhavam até metade, fazendo uma conta bem para o público entender, tá? A matemática tem que ser facilitada. Os nossos pais, então, anos 50, 60, início de 70, eles trabalhavam janeiro e fevereiro. Quando chegava o carnaval, eles já tinham pago os governos. A gente tinha 15% sobre o PIB de tributação, impostos, tá? Para você entender. E isso, 15 de fevereiro, ali na época do carnaval, o meu pai, o pai do Sandro, eles já tinham pago tudo. Todos os impostos. Dali em diante era dinheiro para a família. Tá? E o consumo era muito menor, a gente tinha poucas necessidades perto dessa massa de consumo que tem hoje, né? De celulares, novos tênis, e aí vai. Escolas públicas maravilhosas hoje tem um crescimento ainda, pelo menos em Porto Alegre a gente vê assim, das escolas particulares, porque o pessoal quer um outro tipo de ensino, não vou entrar nesse caminho. Tá? É só mostrar que o cidadão comum, até metade de fevereiro, já tinha pago os governos. Hoje nós estamos com 40% em média, que é o número que Jovem Pan e todos estão divulgando, então isso não é segredo nenhum, é comum na massa, tá? Isso significa que eu vou até o finalzinho de maio trabalhando para os outros, para a máquina, tá? Estou discutindo a máquina pública? Não, só estou dizendo que até o final de maio eu estou trabalhando para os outros. No segundo semestre, junho em diante, julho, eu começo a botar dinheiro no bolso. Então, se eu não for exagerado, chega lá dezembro, eu tenho alguma coisa guardada. Se eu exagerar um pouco no consumo, não tenho. E aí o próximo, 2026, até o final de maio, eu tenho que pagar impostos. Do carro, do imóvel, que todo mundo. Imposto de renda na fonte, tem gente que tem o desconto direto, INSS, e tantos outros. Os aposentados também têm. Tá? Então é isso, nós ficamos mais caros, temos mais consumo. No passado se pagava pouco, mas também perto do que foi a Zélia Cardoso com o Collor, hoje é café pequeno. Não tenha dúvida. O impacto do plano Collor ele foi muito grande, porque realmente confiscou o dinheiro das contas e da poupança do brasileiro, deixando a ver navios. É claro que houve uma devolução um tempo depois, mas essa devolução não foi realmente na sua totalidade. Meteram a mão no brasileiro mais uma vez. Alexandre, para finalizarmos, você acredita, hoje nós temos uma inflação, olha, eu vou dizer que está até um tanto controlada, mas nós temos uma carga tributária muito grande em cima do empresário. Se fala nesta reforma tributária aprovada, mas muitos especialistas dizem que esta reforma, ela não é aquela reforma que o empresariado, que o país gostaria. Qual é a sua análise em relação à questão tributária, da carga tributária em cima do empresário, que muitas vezes faz com que as empresas não evoluam, fiquem estagnadas e com faturamentos que boa parte vai para o governo? Sandro, de uma maneira bem simples, qualquer leitura que faz de valor econômico, exame, tudo, eu estou dizendo porque eu cortava na carne pouco, tá? Porque é uma empresa que nós começamos, o casal, a Adebem começou com um capital mínimo e nós fomos crescendo até ter uma rede com 6 lojas, mantivemos isso e deu. Então nós tivemos uma empresa de pequeno porte, a marca ficou muito maior do que realmente a empresa era. Mas a gente não precisa fazer grandes cortes. Agora tu lê hoje valor econômico, exame, todas essas leituras de negócio, própria Jovem Pan, quando entrevista os empresários, tu entende o seguinte, eu entrei vou pegar um caso, eu entrei na GM para nova gestão, eu sou o novo CEO da GM, Sandro Sauer, novo CEO da GM, pronto. Tá, o que tu vai fazer? A primeira coisa é uma redução de 30% nos custos. Começa no café, mão de obra, entendeu? Tirou 30%, tu diz, dá para trabalhar sem 30%? Dá. Já comecei, a partir daí eu vou ajustando. Esse é o básico. Pode ver que as empresas entram, nós reduzimos 22%, 18%, 35%, a empresa estava 3 anos com grandes prejuízos, topa. Cara, um dia nós vamos ter que discutir isso. Está faltando mão de obra porque a ajuda dos governos não é esquerda-direita. Por favor, nunca me bote essa pecha, eu não entro
Quer ver? Eu vou almoçar agora, e aí completa essa ideia. Eu vou almoçar agora com 5 construtores, só 2 estão construindo. Os outros estão aplicando dinheiro porque o governo está tão desesperado, qualquer governo, tá? Todos os governos estão desesperados pegando dinheiro no banco todos os dias. Isso tá para conseguir ter esse dinheiro, já estão pagando em média, para o povo entender, 15%. Então, vamos fazer assim, um dinheiro de um investidor de XP, de qualquer banco desses, ele tem 1 milhão. Vamos fazer um número redondo. 1 milhão. Em janeiro, esse investidor, tá? Em dezembro, ele tem 1.150.000. Ele assinou carteira? Não. Ele botou loja e teve que fechar? Não. Ele, entendeu? Teve supermercado? Não precisa fazer nada. É só emprestar para a máquina e a máquina tem um povo hoje que não trabalha recebendo. Um dia nós vamos ter que discutir isso e usar um modo empresarial, queiram ou não queiram, tá? E não é a bandeira que eu defendo, eu gosto de falar de administração de empresas, não dessa economia. Mas uma hora tu vai ter que chegar e dizer, o negócio é que nós vamos cortar 30%. Tá? E aí nós vamos conseguir reduzir despesas, senão nós vamos estar pagando juros como está hoje. Quem tem dinheiro guardado é muito bom, quem está investindo hoje não sabe onde fazer a conta. Eu já contei para vocês, tu precisa da tua empresa hoje ficar até o final de maio para pagar toda a estrutura, tá? Dependendo do segmento, mais, porque tu tem perda de produtos, desvio no estoque, tá? De dentro ou de fora. Então, as mazelas são muito grandes. Não tem outro jeito, talvez a gente não veja, entendeu? Eu tenho 62 anos, eu posso não ver isso com 99, mas que um dia tu vai ter que chegar e dizer, nós vamos diminuir 30% esse tamanho desse país, vamos. Não tem saída. No próprio litoral, nós sabíamos aí que as estruturas são gigantes, nas prefeituras não é uma crítica, se montou, aquilo ali foi... Nós vamos ter que fazer desempenho disso, tá? Não estou dizendo que quem está, então, na estrutura pública não é necessário. Nós, sem professores, nós não, né? Sem a brigada militar, meu Deus, tá louco? Não funciona. Sem judiciário, não funciona. Nós precisamos disso, nós precisamos de ruas, né? Claro. Mas, de 25% a 30%, um dia nós vamos ter que mexer no país, entendeu? Falando só do Brasil, que outros países já fizeram. Muito bem. Eu conversei aqui na Jovem Pan News Litoral com o empreendedor, o escritor Alexandre Deben. Ele que é autor do livro Vença, uma administração feliz e simplificada nas empresas, que há 5 anos está entre os mais vendidos do Brasil em negócios. Alexandre, agradecimento, sucesso, sempre bom falar contigo e um bom trabalho. Liguem sempre aí, é uma responsabilidade, que é uma rádio que eu ouço e admiro, tá? E obrigado demais pelo espaço, o livro precisa, a leitura também. Muito obrigado.